Hoje nós estamos então solenemente, e graças a Deus, rezando a Santa Missa em louvor a Maria com o título de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Sempre eu gosto de lembrar do culto de louvor e o culto de adoração aos santos e a Maria Santíssima. O nosso culto é de louvor, de respeito à Eucaristia, à Santa Missa, de adoração. Nós adoramos Jesus no seu corpo e no seu sangue consagrado. Então muitas pessoas confundem tudo isso. Maria, que aparece em vários lugares do mundo, e a ela dão vários nomes, vários títulos, né? No Brasil, por exemplo, recebeu o título de Nossa Senhora Aparecida. Aqui nós louvamos ela com o título de Senhora Desatadora dos Nós. Nós sabemos que para conhecer Jesus Cristo é necessário que seja anunciado. Nós conhecemos Jesus porque alguém nos anunciou Jesus, como diz aí na primeira leitura, né? Nós acolhemos esse credo que rezamos, a fé da igreja, por causa da fé dos primeiros discípulos de Jesus, os apóstolos. Em primeiro lugar, os 12 que o seguiram e vieram passando a doutrina para nós até hoje. A igreja que tem a tradição, a igreja que tem o magistério, a igreja que tem Maria como mãe, Maria como intercessora, Maria como auxiliadora, a igreja que nunca colocou Maria fora de casa. A igreja que orienta, é lógico, que o culto a Maria não seja um culto exagerado, mas sim um culto de profundo respeito pela mãe do nosso Salvador. Um culto exagerado pode se tornar um culto de adoração. E ela não é Maria como os outros santos, ela é santíssima por ser a mãe de Deus. Não deve ser adorada e nem quer ser adorada. Pelo contrário, ela nos envia a seu Filho Jesus. Lembremos lá em João, no início do seu Evangelho, o primeiro sinal que ele dá, que acontece lá na transformação de água em vinho, que é a alegria, né? É sentido de vida. Tem gente que pensa que é vinho mesmo, né? Vinho significava, naquele momento, a alegria, sentido de vida. Ela diz aos serventes, que somos nós, né? Fazei tudo o que ele vos disser. Fazer o que Jesus disser, que você vai ser feliz. Então, quem está com Maria, quem ouve Maria, é orientado a seguir Jesus. É isso que é fundamental. Ninguém esteve mais perto de Jesus do que Maria. Maria é a escada por onde Deus desce até a terra e se faz gente. Maria é a ponte. Maria é intercessora. Ninguém mais entende de Jesus do que Maria. Então tem muitas pessoas que se acham no direito de dizer que conhecem mais Jesus do que Maria. Isso é impossível. Maria é mãe. Maria carregou Jesus por 9 meses. Maria criou Jesus. Maria disse sim a Deus, foi a primeira que disse sim, que ouve a palavra de Deus, né? Meus irmãos e minhas irmãs são esses que ouvem a minha palavra e colocam em prática. Foi o que Maria fez em primeiro lugar de todo mundo. E hoje, nesse Evangelho, nós vemos esse eunuco que vem lendo um texto aí de Isaías, e Filipe explica o texto e ele se converte pedindo então o batismo. E aqui no Evangelho de João, Jesus deixa claro: ninguém pode vir a mim Ele está dizendo ao povo, né? A multidão. E hoje, lógico, a palavra é viva a nós.
se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Então todos são chamados. Antes da revelação mesmo do Senhor Deus, Pai de Jesus Cristo aos judeus, o ser humano ele sempre procurou Deus. Alguns pagãos o encontraram, pelo menos em pedacinhos, adorando, reconhecendo a beleza da natureza, dos rios, dos astros. Mas ninguém jamais viu Deus. E Jesus é aquele que se encarna. Quem quiser ver Deus tem que ver Jesus. Nós estamos vendo isso nesses evangelhos desse tempo pascal, Todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus e o Pai, que é Ele próprio. Em outra ocasião, em João também, ele vai dizer para Filipe, ele vai falar: mostra-nos o Pai. Jesus vai falar: eu estou tanto tempo com vocês e você ainda não me conhece. Quem quer ver o Pai tem que ver Jesus. Em verdade vos digo: quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto, no entanto morreram. É interessante essa relação que ele faz com o maná, porque Moisés alimentou o povo durante anos no deserto com o maná. Na verdade não foi Moisés, é Deus que nos dá o pão. Moisés era apenas um líder, um grande profeta. Mas quando as pessoas muitas vezes se confundem quando falam aqui que eles lá no deserto morreram. E o pão que desce do céu, que é Jesus, quem dele comer nunca morrerá. Mas ele está falando além da morte física, que nós estamos rezando, se não me falha a memória, 3 pessoas falecidas. Por 3 pessoas. Nós comungamos e morremos. Então como explica isso? O que Jesus está falando é que se a gente se prende no arroz e feijão que a gente come em casa, quando eu falo arroz e feijão é porque é o alimento básico do brasileiro, toda alimentação, por mais farta que seja, mas o arroz e feijão é o alimento básico do país inteiro, para nós, Se alguém se prende a isso, a pessoa não transcende, ela não vai além, ela fica na mesmice da vida. Ela não consegue mergulhar na espiritualidade que brota da Eucaristia. Então é esse tipo de morte que Jesus está falando. A morte biológica é lógico que mais cedo ou mais tarde todos nós iremos, é a única certeza que temos. E verdadeira. Nós vamos. Acreditamos pela nossa fé, pela misericórdia de Deus, seremos salvos e estaremos na eternidade. Mas quando ele segue dizendo que ele é o pão que desceu do céu, o pão verdadeiro, e quem dele comer nunca morrerá, ele está falando: quem me conhecer, quem conhecer Jesus, esse pão que vem do céu, nunca morrerá, porque já entra na eternidade a partir daqui, já começa a degustar o reino a partir daqui. Já começa a amar de maneira profunda a partir daqui. Eis a questão que a igreja reconhece os santos da igreja, os santos que chegam em um grau tão alto que a igreja acaba reconhecendo. Quando João Paulo II, nomeado, foi domingo agora, Regina, que o Papa, ou foi domingo retrasado, que o Papa retrasado, o Papa Francisco colocou no cânon sagrado João Paulo II, de João 23. Quando o Papa João Paulo II, depois Beato João Paulo II, e agora São João Paulo II veio ao Brasil e disse que a igreja no Brasil, é lógico, a igreja no mundo, mas especialmente nesse país onde ele estava visitando, precisava de mais santos. Muitas pessoas de outras religiões diziam
e criticavam, né, isso aí em meios sociais, mas a igreja já tem tantas imagens, porque o Papa está falando que precisa ter mais. O Papa está falando de santos, de pessoas. As imagens são apenas sinais que nos levam ao Senhor. Imagens que nos apontam como se deve viver o amor a Deus. Que o nosso irmão que viveu do nosso lado, como ele, que nós tivemos a graça de ver no Brasil tantas vezes, que esse nosso irmão pecador, cheio de falhas, chegou a um grau de santidade. E o próprio São Paulo, Papa João Paulo II, hoje santo, né? São João Paulo II, quando questionaram sobre a questão dos pecados dos santos, eles falaram, mas o santo não é sem pecado. Está enganado aquele que for procurar pecado na vida do santo, pensando que não vai encontrar, porque o santo é cheio de pecado. A questão do santo é que ele vence, ele passa por cima de vários obstáculos e chega a um grau de santidade imenso que a igreja acaba reconhecendo. E geralmente, quando a igreja reconhece um santo, ela reconhece com a assinatura do povo, é o primeiro povo que reconhece, no geral. Agora, a palavra de Pedro é maior. Quando São João Paulo II beatificou o padre de Molokaia, Damião de Molokaia, da Ilha dos Leprosos, ele não fez nenhum milagre. E a igreja pede para que seja santo, com exceção dos mártires, né, que o sangue derramado já é o testemunho maior, não precisa de nenhum milagre. E nos outros casos pedem 2 milagres que a ciência não consegue explicar. A igreja pede isso. E João Paulo II foi e beatificou o padre Damião de Molokaia. Aí quando foram questionar, porque ele é Pedro, né? O Papa é Pedro. O que tu falar na terra, está falado no céu. Ele tem autoridade para isso. Quando foram questionados sobre os milagres do padre de Molokaia, ele falou, o milagre é o próprio padre. Não sei se quem já leu, quem já assistiu o filme do padre Damião de Molokaia, ele por opção própria, naquela época da hanseníase, né, a lepra, não tinha cura, o povo tinha pavor, eles pegavam os leprosos e jogavam na ilha, eles ficavam abandonados lá. E esse padre, por opção própria, foi viver no meio deles. E lá ele evangelizou e organizou o povo. E ele foi a voz do povo lá dentro daquela ilha dos leprosos. E ali ele pegou também a lepra e morreu de lepra. Então, o atual hoje, São João Paulo II, quando foi questionado, foi o próprio padre, era um milagre. A vida dele foi um milagre. Foi como uma tocha que passa numa escuridão, uma estrela que brilha no céu escuro. Ele foi um milagre. Então isso é maravilhoso, né? Saber que essa igreja é uma igreja que luta, que incentiva a santidade dos seus membros. E Maria nos leva a conhecer mais o santo dos santos. Santo, 3 vezes santo, na pessoa de Jesus, o seu Deus e o seu Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus de Nazaré. Feliz aquele que tem devoção mariana, porque ela indica o caminho a seguir. Ela sabe como seguir Jesus, porque ela fez isso desde o começo, desde a anunciação. Ela estava aos pés da cruz. Maria estava no dia de Pentecostes, depois da morte e ressurreição de Jesus. Maria sempre foi igreja. Maria sempre está conosco. E é muito bonito o texto que segue, quando nós vemos Jesus dizer assim, ainda ele está falando da palavra, né? Quem comer desse pão viverá eternamente.
e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Na linguagem semita, a carne, lá no comecinho do Evangelho de João, nós vamos ver João falando que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Ou, dependendo da tradução, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Na linguagem dos judeus, a carne não é músculo, não é aquele homem, o ser ou mulher, forte, firme, sem defeito, aquela pessoa psicologicamente que caminha certinho, fisicamente, cheia de saúde. A carne é fraqueza na linguagem dos judeus. Então, o que ele fala é na pessoa do divino que se torna fraco, que se torna um de nós, senão não morreria, morreu porque é fraco, não aguentou a dor, não aguentou a tortura e morreu. É acreditando neste Deus que desceu até nós, que se rebaixou até nós, que ficou fraco como nós. Portanto, esse Deus que se fez solidário com nós, reconhecendo a nossa fraqueza e assumindo a nossa natureza em tudo, menos o pecado, que nós vamos encontrar a verdadeira paz. Isso é maravilhoso, porque Ele quis se tornar, Ele quis estar no nosso meio na fraqueza, na carne. Ele não veio como um divino, brilhando e passando em cima de todo mundo. Não, Ele veio fraquinho, ser humano, e pobre ainda, necessitando da ajuda de uma mãe, de uma mulher, de uma família, no meio de uma família simples. Não veio, nasceu em mansão, não tinha bens. Então que Deus nos ajude para que nós possamos reconhecer Jesus, que habita no nosso meio. Essa palavra que daqui a pouco vai se tornar palpável na Eucaristia, nos alimentará, para que nós possamos reconhecer a pessoa dos irmãos e das irmãs. Como diz lá em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31. Todas as vezes, quando Jesus fala para os benditos, né? Eu estava com fome, você me deu de comer, eu estava com frio, você me vestiu, eu estava preso, você me visitou. Mas quando foi, Senhor, que fizemos isso? Todas as vezes que você fez isso a um dos meus pequeninos, foi a mim que você fez. Então é você, eu, é cada um de nós. Se vocês perdoam o meu pecado, e eu perdoo os pecados de vocês, e se a gente se ajuda dando a mão um ao outro, com uma única meta que é o reino de Deus, nós encontramos Jesus e nos salvaremos juntos. Porque não se salva sozinho. Ninguém se salva sozinho. Nós nos salvamos em comunidade com a presença do Verbo encarnado que mora dentro de nós. Mora no sujeito pior que tem. Ainda tem lá um pinguinho de luz dentro daquela pessoa que está afundada no vício do álcool, da droga, seja lá da corrupção e tantos outros que tem por aí. Ainda ali, Deus habita. Que Deus nos fortaleça com seu Santo Espírito, para que a igreja nunca seja para nós uma fonte de renda, ou um lugar onde a gente vem satisfazer o nosso ego pessoal. Pensamos a oração, pedimos fortemente, de fundo do coração a Deus, que faça em nós, como Maria disse a Ele, faça-se em mim segundo a sua palavra, mesmo quando doa em nós, mesmo quando a palavra chegar dentro de nós e nos fazer chorar. E quando viermos à Santa Missa e sairmos dela triste, falar, poxa, eu devia não ter ido, porque eu fui e acabei voltando mais triste. Que seja feita a vontade dele, mas que isso seja para a minha conversão, para o meu bem, para o bem dos irmãos e das irmãs. Com certeza nós sentimos, não tem coisa melhor do que sentir o carinho de mãe, o amor de mãe. E hoje, para mim, como com certeza para vocês, nesse dia de semana, de quinta-feira,
é uma honra, é um prazer imenso poder rezar uma missa em louvor à Virgem Maria. Hoje com o título de Nossa Senhora Exatadora dos Dons, mas poderia ser para qualquer tipo. Poder pegar o carro, me preparar, sair da minha casa e vir pedir a ela que me ajude na minha fraqueza de homem sacerdote, e rezar pelo meu povo que eu tanto gosto, que passa também por tantos sofrimentos. Que ela possa cobrir de graças e de amor toda mãe e todo pai que sofre com as suas famílias, seja por N motivos, e que nós possamos ser luz na vida dos irmãos, por intercessão da Virgem Maria, hoje com esse título, Exatadora dos Dons. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.